doutor em Direito Penal pela Universidade de Sevilha, Espanha, e advogado e professor universitário. Por gentileza. Estou me sentindo abandonado. Estou muito honrado de estar aqui, mas estou preocupado. Antes de fazer a saudação para vocês, eu vou sentar um pouco. Eu não entendi porque todo mundo foi embora. Eu estou muito orgulhoso, muito vaidoso, estou agradecido pelo convite, pela lembrança, a oportunidade de estar aqui com vocês, especialmente com este povo da segurança pública. Mas, antes de tudo, quero dizer uma coisa, só tenho uma preocupação. Eu estou me sentindo inseguro. Isto é, falta de segurança com a polícia por aí. É uma contradição. É só para quebrar o gelo. Mas quero cumprimentar o doutor Noronha, a Associação dos Delegados, a instituição, pelo convite, pela lembrança, por nos oportunizar falar para a polícia. Eu estou me sentindo em casa, falando honestamente, me sentindo muito bem. É sempre bom conversar, especialmente com a instituição da Polícia Civil. Eu tive meu passado também, pelo menos 8 anos, trabalhando, exercendo, respondendo como delegado da delegacia de Erval Grande, Machadinho, Marau, lá na década de 70. 70 ainda, então faz muito tempo. E eu fui convidado para falar sobre a falência da pena de prisão. Eu vou falar alguma coisa por aí, mas antes disso, eu quero pedir permissão, que eu quero entrar um pouquinho, só um pouquinho, na delação premiada. Tá, eu vou pedir então para mim. Cadê o Alexandre? Foi embora? Ah, ele volta. Tá. Dizer que eu estou me sentindo inseguro não é que eu esteja inseguro, é que eu estou sentindo falta de segurança. É uma brincadeira que ninguém riu, é porque eu estou falando para o pessoal da segurança. Então, nunca me senti tão seguro. Mas cumprimentar, ainda estão os professores que estão presentes aí, para honra nossa, o professor Jacinto, o professor Aldacir, o professor Alexandre, que deve voltar em seguida. É sempre bom tê-los presentes, mas é também preocupante pela censura, pela fiscalização, pela contrariedade. Quero pedir permissão, cumprimentar a minha mulher, a doutora Vânia, advogada comigo no escritório, lembrar das nossas lutas. A gente não está do outro lado, apenas numa posição diferente. Mas antes de falar sobre o tema específico, eu já havia pensado em falar um pouquinho sobre a legitimidade para fazer delação. E ouvindo a brincadeira do doutor Alexandre, me provocou um pouquinho mais. E eu preciso também falar um pouquinho por isso, só. Por isso que eu estou enrolando, ver se eles entram aqui de volta, para não falar nas costas dele. Mas, de qualquer sorte, eu tenho uma visão diferente da delação premiada. Eu não vejo como a sagacidade, como a malandragem, como a utopia, ou como jogo. De qualquer sorte, eu não sou contra a Lava Jato, para começar. Eu sou contra a metodologia utilizada pela Lava Jato, que é diferente. O fato de o Ministério Público estar monopolizando todo o setor criminal, ele não é apenas o titular da ação penal, ele quer ser também o titular exclusivo das investigações criminais. Ele está querendo excluir a polícia da sua função básica, que é investigar.
Ele quer chamar para si o poder exclusivo de fazer delação, de gerir a delação. Senhor Alexandre, estou falando só um pouquinho, enrolando, porque ia falar, eu estava dizendo na sua ausência, que eu não tenho a mesma visão da delação que Vossa Excelência. Deixar Vossa Excelência de lado, do magistrado, e ficar do nosso lado, como Alexandre, como César, como amigos e professores, colegas. E que temos, na verdade, normalmente a mesma visão crítica. Mas falando da delação, essa sagacidade, esse estilo belicoso, a forma, a habilidade de jogo, proposta, dá, concede, pena, eu não concordo com isso. Na realidade, não é que o Lewandowski deu uma marcha ré, ou puxou o freio de mão. Acontece que nunca o Ministério Público teve poder para negociar pena, para negociar regime, para aplicar pena, para perdoar, para anistiar. Isto foi além daquilo que a lei prevê. A Constituição em nenhum lugar permite isso. A lei, a 12.500, que administrou, que regulamentou, que disciplinou melhor, também não traz. Pelo contrário, para o Ministério Público, compete propor, negociar, levar ao judiciário e não impor. O Supremo Tribunal Federal se reservou o papel de mero carimbador, de homologador, quando decidiu na delação da JBS. Eu fiz sustentação oral lá 2 vezes, e eu disse, é inacreditável que o Ministério Público decida tudo. Então, agora o monopólio é total. Ele quer ser o titular da ação penal, ele quer também ter o monopólio da investigação, excluindo a polícia, e quer decidir. Quer dizer, joga nas 3. É legítimo isso? O judiciário não pode decidir? Terá que homologar o que Suas Excelências fizeram? Naquela noite, o Supremo, julgando sem saber o que estava julgando, não conhecia o conteúdo, não tinha a menor ideia das dimensões dos fatos, mas homologou formalmente. E questionaram, dizendo que não poderiam sequer entrar no mérito, não poderiam questionar isso. Isso é um absurdo. Até aparecer as gravações. Quando tudo desmoronou, quando perceberam que é um jogo de ensaio, que é uma armação dos delatores do JBS e do próprio titular da ação penal. Marcelo Miller era membro da comissão, era o braço direito do Janot, segundo dizem, e mais o outro também, o Andy, que foi preso. E pela teoria deles, de quem tem o braço direito, que é da sua organização, que é da sua confiança, tem o domínio do fato. Logo, o Janot tem o domínio do fato. Teria que ser investigado, tem que ser denunciado, tem que responder. Depois da gravação, na infelicidade do Janot, que quis jogar para o Supremo Tribunal a responsabilidade do que ele fez, do que a sua equipe fez lá, dizendo que envolveria também os ministros do Supremo, a casa caiu. Os delatores perderam os benefícios. Aí, abusivamente, de novo, do Janot. Não poderia ter caçado ele, teria também que mandar para o Supremo, para o Judiciário. E pela infelicidade da gravação e do Janot, também eles revisaram. Caíram em desgraças. O Janot e a JBS. O Supremo publicamente perdoou o Janot. Mas nos bastidores não. E nas consequências não. E agora, então reconhece. Daí vem o ministro Lewandowski e coloca as coisas para mim, doutor Alexandre, nos seus devidos lugares, nos seus devidos termos. O Ministério Público não é só o homem, o nome da investigação criminal. Ele é o titular da ação penal. Ele tem que propor a delação, negociar. Mas, afinal, quem põe, quem estabelece, se cumpre ou não cumpre pena, se anistia ou não, tem que ser o judiciário. É no final. Não pode estabelecer que cumpra a pena antes da existência da ação penal, como está acontecendo. Então, na realidade, para mim, as coisas ficaram um pouco diferentes. Se retoma um pouco o caminho. E eu disse lá atrás, agora vai desmoronar. Vai desmoronar por causa da delação dos delatores.
dos delatores e a gravação. E a delação dos membros do Janot. Então, significa dizer, eu estou levantando aqui, que iria falar isso para a polícia. Eu, aliás, escrevi, o Alexandre deve ter visto, a polícia não sei, eu escrevi um artigo, saiu no Conjunto, sobre a legitimidade da polícia. Eu falo da Polícia Federal, porque era a Polícia Federal que estava questionando, também presidir a delação, e não exclusivamente o Ministério Público. Por quê? Porque é o contrário do que diz o Ministério Público, porque isso retiraria a imparcialidade do juiz, porque viola o processo acusatório, etc, etc. Mentira! Não é nada disso. Se o juiz não pode se imiscuir em qualquer coisa lá da investigação criminal, por que antes o Ministério Público não falou que o juiz não pode decretar prisão preventiva, prisão temporária, durante o período da investigação? Isso sim parcializa o juiz. Isso sim compromete o juiz, porque ele fica na obrigação de manter, de justificar, de garantir que efetivamente se fazia necessária aquela prisão. Isso parcializa o juiz. Todos nós sabemos. Nunca falaram. Agora, para ele admitir ou receber a delação premiada da polícia, vai comprometer? Pois então eu disse, escrevi a respeito, saiu no Conjunto, dia 14 de novembro, se não me engano, exatamente isso. Dizendo que a polícia sim tem autoridade, legitimidade para também presidir delação. Está escrito lá na lei que o delegado pode, que o delegado deve, que o Ministério Público não tem legitimidade para propor anistia, especialmente se tratar de líder da quadrilha. E se não for o primeiro, se não for líder da quadrilha, e se for o primeiro a delatar, ele pode propor a anistia. Está lá no artigo 4 dos seus parágrafos também. Agora, então o que eu estou querendo dizer, que as coisas mudaram, graças a Deus, depois dessa jogada suja, pesada da JBS e do Janot, mudou. Porque o Ministério Público Federal tem uma DIN, a DI que eles chamam agora, 5.508, pedindo a declaração de inconstitucionalidade da possibilidade da polícia fazer a delação. Era para ser julgada ainda nesse mês, mas só temos 3 julgamentos. Dificilmente vai sair. O Poder Judiciário vai finalmente agilizar e vai decidir, vai julgar. E eu estou antecipando, na minha ótica, o Supremo vai garantir que a polícia também pode presidir. Mas mudou. Se não tivesse havido aquele problema da gravação da JBS, o resultado poderia ser diferente. Então eu queria fazer essa colocação a respeito de um tema que não é o meu, que eu não estou convocado para falar sobre isso. Eu nem sei quanto tempo eu tenho para falar, nem sei quanto tempo faz que eu comecei. Mas vou considerar que eu estou falando há 7 minutos, 18h30. Alexandre, só para dar um toque assim, com o maior prazer, com a maior satisfação, eu sei que você é o gênio nosso, um querido amigo, parceiro, companheiro, de muitas e muitas jornadas. Pessoal, para falar de falência da pena de prisão para delegado de polícia, falar de alternativa para delegado de polícia, pode ser a coisa mais xarope do mundo. Mas, enfim, como combinei com o pessoal da associação era para falar mais ou menos sobre isso, eu vou resumir, sintetizar um pouco disso, para não cansá-los, até porque tem algumas passagens que nós temos visões diferentes. Por quê? Nem sempre. Como eu fiz parte, tive muito orgulho de ser também policial civil, e trabalhei com muita dignidade, com muito amor na profissão, o trabalho faz parte da minha história, então eu estou me sentindo em casa. Mas eu vejo e fico, quero dizer uma coisa só, aqui nessa abertura. Eu tenho constatado nos últimos anos que a polícia é muito mais coerente, muito mais honesta, muito mais correta no seu relatório final do que o próprio Ministério Público com a sua denúncia. Porque a polícia não tem a obrigação de indiciar ninguém. Não tem, aliás, o Ministério Público também não tem obrigação, não teria obrigação de denunciar ninguém. Então a gente constata que a polícia vai e faz o seu trabalho, normalmente com seriedade, com muita seriedade, faz a investigação que pode, encontra os elementos que é possível, e no final conclui e manda o seu relatório. Só para lembrar, recentemente, agora, semana passada, está rolando já um mês, mas a semana passada, a gente está lidando mais, eu vou ter julgamento na terça-feira, de um habeas corpus, trancar a ação penal do crime com a redução à condição análoga de escravo. Os técnicos do Ministério do Trabalho vão numa fazenda no norte do Tocantins e sul do Pará, pegam a fazenda errada, vão no outro, e o técnico pega lá e arruma
condições degradantes de trabalho. E faz o trabalho, faz o relatório, enfim, cria todas as consequências negativas para o empresário. A Polícia Federal, que é a Polícia Civil no caso, fez a investigação, fez o seu trabalho, foi ao local, ouviu as supostas vítimas, que eram 12 pessoas, e relatou concluindo. A despeito do relatório do Ministério do Trabalho, nós não encontramos nada que possa levar à possibilidade de interpretar como a existência do crime de redução à condição análoga de escravo, e muito menos de falsidade ideológica, falsificação de documentos, etc. Fez o relatório e mandou. O Ministério Público Federal vem, pega e faz a denúncia pelo mesmo crime com os dados fornecidos pelos técnicos do Ministério do Trabalho. Nós, como advogados contratados, fomos então verificar, trabalhar. Normalmente eu não entro com trancamento de ação penal. Ao longo de 40 anos de trabalho, eu tenho pelo menos 4. São 4 garantias. Ao longo de 4 décadas, eu tenho 4 iniciativas de trancamento de ação penal. Êxito, 100%. Consegui trancar as 4. Minha mulher está ali e sabe disso. Temos essa agora. E vou trancar na terça-feira. Por quê? Porque sou extremamente criterioso para entrar com esse tipo de habeas corpus. Porque você não consegue, você cria uma vala comum negativa. E deixa o advogado malo, você não desmancha mais. Então não é hora para fazer isso. Tem que ser criterioso. Pois nesse caso, uma semana antes, foram ouvidas 10 testemunhas. As vítimas, supostas vítimas. Todas as 10 com áudio, visual, gravação, todos negaram. Eram bem tratados, eram contratados, não tinha força excessiva, faziam o horário que queriam, porque tratavam por tarefa, moravam em casa boa, tinha água encanada, tinha luz, tinha tudo. Nada. Peguei a gravação, me mandaram a gravação, peguei de digitalizar rapidinho, de gravar, peguei para a relatora. O dia antes que ia no julgamento, desembargadora, manda o assessor ouvir. Leia. Aquilo que diz na inicial é absolutamente nada. Tem absolutamente nada. Nada. É criminosa a denúncia. É criminosa a denúncia de imputar fato inexistente. Ela pegou, no dia seguinte, ao meio-dia e 14, ligou e disse, olha, foi retirado de pauta. Claro, ela viu. Vai terça-feira agora. Então, eu vejo assim, o que eu dizia, só trazer o elogio para a polícia, que vai e faz o seu trabalho. A polícia não é alonga-manos do Ministério Público. Vocês, policiais, não têm a obrigação de cumprir as exigências do Ministério Público. O que o Ministério Público tem o direito de fazer aquele controle externo da Polícia Federal, que nem faz direito. Que é controlar a polícia, que é mandar na polícia. Nessa daí está escrito, está dito lá, que ela tem que fazer o trabalho que o Ministério Público quer, porque ela é titular da ação penal. Onde é que se viu o delegado fazer a delação, administrar a delação, se ele não é o titular da ação penal? Se ele não vai fazer, se ele não vai propor, que ele vai também retirar a imparcialidade do juiz, que a autoridade para fazer seria só quem é parte, que o delegado não é parte. É claro que nós temos um problema da boa vontade do Ministério Público. Está escrito, está dito também lá que o delegado pode fazer, pode realizar com a informação, o parecer do Ministério Público. Com a manifestação do Ministério Público. Eles brigaram. Por que não com o parecer vinculativo do Ministério Público? O legislador teve o cuidado de não falar em parecer. Falou manifestação. Mas eu concordo, escrevi isso. Quem quiser ler, está lá no conjuro, dia 14. Legitimidade da polícia para fazer. Que é conveniente. Até porque, claro que ele pode criar um problema, como o professor Alexandre falou. Se eles discordarem, vão infernizar, vão inviabilizar, etc, etc. Mas é preciso superar as instituições do Estado, como disse o Alexandre. O Estado não pode criar esse tipo de problema. É preciso se encontrar, convencionar. O Supremo vai dizer. Se o Supremo disser que a polícia, e eu, na minha opinião, dirá, a polícia tem legitimidade para isso, o Ministério Público vai ter que se recompor, verificar que ele é o titular da ação penal.
que a fase pré-processual, a fase preliminar, a fase investigatória, é da polícia. É a polícia que faz. Claro que é importante que o Ministério Público esteja ao lado, saiba do que quer, mas não pode exigir. E para falar em delação, já que estou falando nessa porcaria, que acho que é mais interessante para vocês, vejam bem, como é que eu vou acreditar que está bem, que as coisas são assim, nas teorias dos jogos eu resolvo, porque toma lá da caixa, eles fazem um jeito, eu preciso mostrar, vender meu produto para interessar para o vendedor. E daí eu vendo que não tem, vendo que eu não posso entregar. Isso é fraude, isso é golpe. Quem faz isso, não vou... As nacionalidades a gente faz brincadeira, o microfone não pode fazer, né? Mas quem vende não entrega, né? Não é possível. Então o Ministério Público vai ter que trabalhar com as armas que tem, com as possibilidades legais, com aquilo que é permitido. E não posso enganar, não posso prometer, não posso garantir, porque senão tem que fazer, como eu disse, que lá no Supremo Tribunal Federal, que fizeram com o JBS, que delatar virou negócio da China. É o melhor negócio do mundo. O Ministério Público está estimulando os ladrões, os bandidos, corruptos, os corruptores, a roubarem mais. É muito simples. Digo, então você quer roubar? Rouba muito, rouba bastante. Depois se compra o Ministério Público e vai morar em Nova York. E as coisas não podem ser assim. Você acha que é legítimo, que está bem, que está certo as delações que foi feito? Com o Paulo Roberto, com o Sérgio Machado, com a JBS, com todo esse povo de ladrões. Todo mundo namorando em belas coberturas, os melhores condomínios de São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, com uma grana alta, com os familiares, todo mundo anistiado, roubando. Isso não serve para os Estados Unidos, para nenhum país sério. Isso não é sério. E eu digo, para usar uma frase, que o Ministério, parodiando o ministro Alexandre de Moraes, também Alexandre de Moraes, mas é o outro. Esse aqui é o nosso pobrezinho ainda, né? Mas ele vai chegar nos tribunais também superiores, né? Se Deus quiser, Alexandre. Mas veja bem, então, enquanto ministro da Justiça, Alexandre de Moraes disse em São Paulo, um negócio para lá, que o Ministério Público podia muito, mas não pode tudo. Ficaram enlouquecidos, enraivecidos para lá. Escuta, ele não disse nada demais. E é verdade, nenhum poder é absoluto. Aliás, poder, o Ministério Público não é poder, embora se pode como tal. A Constituição tem 3 poderes. Aliás, o Ministério Público nem está no capítulo dos poderes. Está depois, ao lado da advocacia e da Defensoria Pública, como órgão essencial da justiça. Então não é possível que as coisas prossigam como estão. Ninguém consegue falar nada. A pressão que se tem feito em cima do Congresso Nacional, as 10 medidas falaciosas, fraudulentas, para combate à corrupção, e depois vem questionar que o Ministério Público e a Lava Jato está sendo pressionada. Pode acabar com a Lava Jato, pode prejudicar a Lava Jato. Parece que esse país virou em Lava Jato. O procurador foi no Congresso Nacional pressionar, do gabinete em gabinete, forçando, coagindo, retirando a legitimidade do Congresso Nacional para elaborar leis. E a falácia das 10 medidas contra a corrupção é uma fraude. Dizer que 2 milhões de pessoas aprovaram as 10 medidas é mentirosa, é falaciosa. As 2 milhões de pessoas, 2 milhões de pessoas que foram lá, 2 milhões não existe, né? Que foram lá, que assinaram, não sabem o que é. Se você é a favor da combate à corrupção, eu sou amo. A cena aqui, assino. Todo mundo é, não são só os 2 milhões. Os 200 milhões de brasileiros são contra a corrupção, são a favor de combater a corrupção, são contra a impunidade. Agora, não foi dito para eles o conteúdo do que estava lá. Não foi dito para ninguém que estavam caçando o habeas corpus, que é uma garantia secular desde 1215, que existe como garantia do cidadão. O Ministério Público quer se restringir, quer eliminar o habeas corpus. As 10 medidas estavam a exigência lá da validade da prova obtida por meios ilícitos. Ah, é?
É confissão? Admitiram, né? É claro que obtém provas por meios ilícitos. Aliás, o Marcelo Miller que diga. Então essas coisas estavam lá dentro. O povo aprovou? Não, não sabia. Nós ainda vivemos um Estado democrático de direito. Cada um tem que fazer a sua parte. Cada um tem que cuidar do seu pedaço. A polícia tem que fazer o papel da investigação, o Ministério Público titular da ação penal, e quem julga é o judiciário. Porque só depois, como disse o ministro Lewandowski, nessa última decisão de agora, recente, trouxe o limite. Por que isso? Porque é o resultado e a consequência já da barbaridade que cometeram lá com a JBS. Está uma relação assim, em cruz, com as mentiras, com as gravações, com o reconhecimento de que o Ministério Público não tem poder para anistiar ninguém. O Ministério Público não pode criar penas inexistentes. Não pode criar regimes que a lei não prevê. Regime domiciliar diferenciado. Regime diferencial pela metade. Regime diferencial que pode viajar para o exterior. Regime diferencial semi-fechado. Pelo amor de Deus, isso não existe. Desde quando? E mais, alguns começando a cumprir a pena, negociada imediatamente. Pena sem processo, sem judiciário, sem ninguém. Até onde nós iremos? E a resolução 181, que o professor Alexandre falou, eles criaram uma resolução 181 no Conselho Nacional do Comércio, deve ter sido lá por agosto, setembro, outubro, agora, recentemente, estabelecendo todo um ordenamento jurídico próprio, exclusivo do Ministério Público. Ou seja, o Ministério Público recebe, avalia, investiga, delibera e impõe as restrições, as sanções, sem sequer o judiciário fique sabendo. E quem fiscaliza o fiscal? Quais são os limites dessa gente? Então o que nós estamos falando? Pode. Mas eu sou contra a Lava Jato. Eu não sou contra a Lava Jato. Eu sou contra os abusos, absurdos, as ilegalidades, as condições, até criminosas que são usadas na Lava Jato. Isso eu sou contra. Tenho dito sempre. Está escrito em vários lugares. Tem assim umas 2 dezenas de artigos no Conjuro. Sempre atacando os métodos, a metodologia, a falta de seriedade, o abuso, a forma de conduzir, de construir, de negociar. Isto aqui não é um jogo. É um jogo, mas tem que ser um jogo lícito. Um jogo de acordo com a lei. Não pode ser fora da lei. Eu não posso dizer que eu não tenho mais poder agora para negociar, então eu não tenho o que oferecer. Cada um oferece o que tem. Senão é desonestidade. O Ministério Público pode oferecer a redução de 1 a 2 terços. Está na lei. Isso ele pode propor. Ele não pode garantir nem antecipar. Ele não pode negociar, oferecer anistia para o indivíduo que é líder da quadrilha, da organização. E se não for o primeiro que delatou. Está na lei. Tem que estabelecer limites. Cumpra-se a lei, não precisa nada. Claro, eu concordo com o Alexandre. Nós precisamos normatizar, proibir os limites, os abusos. Porque parece que você tem que escrever tudinho. Então, eu espero que agora, com essa nova posição do Supremo Tribunal Federal, seja confirmada, a linha do pensamento está se encaminhando para essa do voto do Lewandowski, e que se decida com a urgência possível, que a polícia também tem legitimidade para propor, para administrar, para presidir delação premiada. É lógico que o delegado vai ter que ser criterioso, cauteloso, e verificar as possibilidades, a importância do delator, o que ele contribui, sem direcionar, que aliás é o que tem sido feito nos últimos tempos, porque eu quero fulano de tal. Não serve. Não serve. Tem que ser o grande, tem que ser maior. Não pode ser. E como? Prender para delatar? Prende para delatar?
prende para não ter prova, prende para produzir prova, prende para confessar que não tem como nem investigar, mas prende sempre. Nunca por necessidade da prisão. Isso é chantagem. Prende a mãe, prende o irmão, prende a filha, prende o empregado, prende o vizinho, que prende todo mundo. Isso é chantagem barata. Isso é criminoso. O judiciário precisa enxergar melhor, precisa enfrentar isto. Tem que ver. Nós temos um problema. Qualquer juiz que ouse pensar diferente, que divirge do Ministério Público, se incomoda. Já se estabelece um expediente e vamos investigar. Isso é ameaça. Nós trabalhamos há 1 ano e pouco atrás, 1 ano e meio, uma grande empresa de ônibus falida. Ele vem de ônibus. O problema é o seguinte: o juiz da falência em Brasília, que levantou a falência, no dia seguinte recebeu uma denúncia por crime falimentar e o expediente levantando já a suspeição do juiz, pedindo o afastamento dele. Levantou a falência com parecer favorável do Ministério Público do processo e do administrador da falência. Quer dizer, quem tem coragem, e são poucos, de contrariar o Ministério Público, responde. Eu não digo que o Ministério Público não pode instaurar esse expediente. Pode. Pode. Eu sempre fui contra o poder do Ministério Público investigar. Quem acompanha sabe disso que eu escrevi. Sempre. Eu admito que a Constituição prevê lá pedir requisitar diligências. E se quiser que o Poder Supremo começou a achar, se encaminhar, queria permitir o Ministério Público investigar, digo, tudo bem, só tem um detalhe: tem que normatizar. Tem que ter lei, tem que ter limites, tem que ter condição, como, onde e quando. Daí o Ministério Público baixa uma resolução. Isso não é lei. Não é a própria instituição que vai normatizar os seus limites, os seus poderes. O Estado democrático tem direito, tem as suas normas, tem os seus meios, tem as suas formas. Nós rodamos com isso quase uns 12 a 15 anos, né, Jacinto? Discutindo essa porcaria. No final, o Supremo diz, não, pode fazer. Só tem um problema. Isso não está dito, digo eu. É um absurdo que cada agente do Ministério Público seja um Ministério Público independente, sozinho, inteiro, integral. Cada um abre o seu expediente, quanto o próprio colega. Não gostou da discussão, abre o expediente. Expediente. Uma investigação, um suposto inquérito. E fica, e engaveta, e leva. E traz isso quando quer. Não existe um controle centralizado. Tem que haver um distribuidor, como tem o Poder Judiciário. Qualquer expediente instaurado só tem validade se ele for registrado ali. Imediatamente. Porque daí você tem um controle, sabe o que existe, sabe o quanto existe. E nós ficamos com um problema muito maior quando veio aquela lei, dizendo que o tempo anterior recebendo a denúncia não conta. Eu escrevi, mas tem tais condições. O Supremo veio e disse, não, antes lá não conta. Significa o quê? Que o Ministério Público, o delegado de polícia, pode abrir um inquérito, uma investigação criminal, e aguardar, e deixar. Um dia antes de completar os 20 anos, ele entra. Isso não pode ser. Isso não é da duração razoável do processo. O país não é sério. Isso não pode ser verdade. Não pode ser sério. Nós temos que ter nossos limites. Tem que ter pruridos, tem que ter vergonha. Nós somos poderosos. Então nós precisamos que o Supremo Tribunal retome o seu lugar, que assegure aos juízes mais independência, coragem. São poucos os juízes que têm a coragem de decidir contra o Ministério Público. É muito difícil, doutor Jacinto, advogar. Um advogado no crime é um sofredor permanente, porque não existe paridade de armas. Isso é só retórica. O próprio Supremo Tribunal Federal diz que garante a paridade de armas. Mentira, de armas, mentira. Ninguém garante nada. A palavra do Ministério Público, o Ministério Público é integrado na cúpula. Faz parte de quem decide.
tem todo o tratamento privilegiado. O Ministério Público peticiona, distribui, revolta, quer dizer, fica concluído por juiz, decide e vai para o Ministério Público. O Ministério Público manda, pega o juiz, conclui e volta para o Ministério Público. E a defesa não tem acesso, você não tem como pegar, não tem como perceber, não tem como contestar, não vem o processo. Tudo para o Ministério Público. A defesa é o inimigo, é o sujeito que perturba. Tem desembargador do passado que diz que é muito ruim trabalhar com a defesa. Digo, claro, todo ditador não gosta de defesa. É muito melhor você decidir condenar qualquer um sem defesa. A defesa incomoda, mas é indispensável, é essencial a prestação jurisdicional. Mas tem que garantir um mínimo de tratamento adequado, digno. Esse negócio de paridade de armas, que não existe, é uma falácia, pelo menos nos permitam a falar, a peticionar, a requerer, a sustentar, a demonstrar. Isso não pode partir da presunção sempre que a defesa fala é suspeito. Onde que está isso? E depois a gente desmascara e vem aí e encontra um monte de mentiras, de falsidade, de fraude, inclusive. Aí, até quando a gente vai? E é só um desabafo. Pessoal, falência, pena de prisão não é para delegado. Não é para vocês. Agora que faliu, o sistema faliu. Eu não vou falar sobre isso. Só quero falar duas coisas. Hein? Vocês viram a tortura em Goiânia agora? Viram que a miséria do ser humano faz e sofre? Eu não imaginei que nem nos tempos de ditadura acontece algo parecido. Vocês devem ter visto na Globo, sai para todo mundo. Os caras pelados, de costas lá, levando choque. E o mais incrível, que o presidente da associação, o porta-voz da associação deles, disse, não, mas isso é procedimento normal. Ah, é torturar? É normal? Desde quando? Mas o cidadão comum não sabe disso. Diz, mas você é um bandido mesmo. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de ser humano, de dignidade humana, de direito e da responsabilidade. Bandido tem que responder pelo que ele fez, nos termos da lei. Agora, tortura, choque elétrico, bater, daquela forma. Não foi num lugar só, foram vários presídios, quer dizer, é normal para eles mesmo. Não é só lá. E o RDD que eu ia falar, o regime disciplinar diferenciado, é criminoso. Os juízes federais não têm noção do que é o presídio. O Poder Judiciário, a cúpula, não tem noção do que se faz nesses presídios. Do indivíduo num cubículozinho que sem ar, sem respirar, e algemado e acorrentado dentro disso. Estão ali. Só para concluir. Eu dirigi uma dissertação de mestrado há uns 8 anos, já sendo lá na PUC. E o menino foi autorizado a fazer uma pesquisa dentro. Um horror que tem por ali. Um horror. Digo, amigo, se nós publicarmos isso aqui, cai a casa. Mas eu precisava mais, não estava fechada a coisa. Tá, por hora não. Agora, metade do ano eu fui lá e chamei o cara. Digo, que dele que deu trabalho. Pá, professor, abandonei, tá lá a coisa. Digo, faz o seguinte, atualiza ele, vamos publicar. Eu vou fazer o prefácio dessa porcaria, tá? Vamos denunciar o que é, como é, o que se faz nesse tipo de presídios federais. O povo precisa saber. Pode nos jogar lixo também, não tem problema. Muito obrigado, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês. Desculpa não falar de pena de prisão.